O One Piece não tem lógica e por isso é horrível. Pelo menos é assim que muita gente pensa, mas eu discordo dessa opinião e nesse vídeo aqui eu vou falar o porquê. Mas antes deixa o like e se inscreve se você for fã de One Piece. Se for possível, por favor, hype esse vídeo. Olá, eu sou o Ralph e bom, eu não sou muito chegado da fandom de One Piece. Eu não sou de ficar em comunidade e ficar conversando com o pessoal. Até porque você não pode criticar nada que o pessoal já fica falando que você não assistiu a obra, que você tem que assistir direito, que lá na frente vai ficar bom e várias desculpas. E assim como muita gente que complica o que é fácil de entender. E um bom exemplo é a lógica em One Piece. Em One Piece é um mundo fictício, fantasioso, um mundo ilógico. Claro que ele é parecido com o nosso mundo real, não tem nada muito alienígena, digamos assim. Mas ainda assim o mundo é semelhante ao nosso. Semelhante, mas não igual. Pois sim, no mundo de One Piece ainda existe gravidade, ar e outras coisas. Mas não, o One Piece não é um anime que se passa no mundo real. Isso é óbvio, não devia nem estar explicando isso aqui. Mas então, qual é a questão? A questão é, o pessoal mistura muito o mundo real com o mundo fictício. E isso não só em One Piece, mas eu resolvi usar One Piece como exemplo. Muita gente que fica assistindo One Piece e outros animes, principalmente One Piece e Naruto, procura uma lógica no anime que tá assistindo. Mesmo que essa lógica não seja a lógica do próprio anime, seja a lógica do mundo real. E se o anime não respeita essa lógica, o pessoal já conta como ponto negativo, furo de roteiro, alguma coisa assim. E quando não é isso, é o pessoal pegando um feito de um personagem fictício, como por exemplo o Luffy, ou algum personagem assim de One Piece, e comparar esse feito com a lógica do mundo real, como se o personagem realmente existisse. E olha, não tem nenhum problema você reclamar que tal anime não seguiu a lógica que o próprio anime estabeleceu, mas agora reclamar que o anime não tá seguindo a lógica do mundo real, cara, ainda mais One Piece, que é um anime totalmente de comédia, cara, do começo ao fim, do começo, meio e fim é comédia. Tem lutinha? Tem. Tem draminha? Tem. Mas ainda assim é um anime com a comédia sendo o foco. Então o motivo do Luffy, do Usopp e alguns outros personagens ficar no ar por mais tempo não é porque eles conseguem manipular a realidade ou alguma coisa assim. Não é porque eles comeram a fruta do Fugitora e tem o poder de manipular a gravidade. Não. Na verdade é apenas comédia, cara. O autor tem total liberdade para fazer o que ele quiser com a obra, ainda mais uma obra de comédia. Então é liberdade criativa do autor. Isso é muito comum em One Piece, cara. O que você mais vê é uma dramatização de cenas de humor. E isso para gerar um humor, obviamente. Por exemplo, você vai ver uma cena ou outra com o Usopp derretendo, ou então ficando queimado, mas tipo, depois ele já volta à vida, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque isso é comédia. Não é algo sério, é algo meramente ilustrativo só pra gerar humor mesmo. Não é como se aquilo ali tivesse na história algo importante, uma importância real. Tem gente que procura lógica, cara. Eu vi gente procurando lógica em ações de personagens que são imprudentes, como por exemplo Luffy, Zoro e alguns outros. Sendo que o Oda tá cagando pra lógica do mundo real. Ele mesmo disse que ele fez o Gear 5 pensando nos mangás antigos, que os novos não tem mais o padrão de comédia de antes. É como se o Gear 5 tivesse voltado à essência dos mangás antigos. Hoje em dia é tudo muito sério, tudo muito dark, tudo meio sombrio. E o Gear 5 foi pensado apenas para ser um personagem de comédia, uma transformação de comédia, desculpa. E desde cedo o Oda nunca ligou pra seriedade do anime. Não que isso seja algo bom, mas eu não tô aqui pra discutir sobre isso hoje. Lá na luta contra o Enel, cara, o Enel pode literalmente prever os movimentos. Ouça bem, prever os movimentos e não o cérebro. Aí o Luffy simplesmente não pensa em nada e consegue desviar do Enel. Isso faz algum sentido? O cara desviar só porque ele não tá pensando em nada, sendo que ele tá literalmente desviando com o corpo, sendo que o Enel lê o corpo e não a mente? Não faz, cara, e não é pra fazer, é só pra você ver e se divertir, mano. Esse é o objetivo de One Piece. Mas por algum motivo tem gente que insiste que o One Piece é um anime feito pra ser sério, todo cheio de lógica, um anime totalmente intelectual, tipo um Death Note, Dr. Stone da vida, por aí. Sendo que, cara, o One Piece não é um anime feito pra ser levado a sério, é um anime mais besterol, mais humorístico, é um humor meio bobo. Eu também não vou aqui falar mentira, o One Piece não é o anime com um dos melhores humores, mas, cara, dá pra se divertir. Desligar um pouquinho o cérebro ali pra assistir as cenas de humor, dá pra se divertir, dá. O ruim é quando repetem a piada e fica ruim, mas enfim, esse não é o foco do vídeo. Aí, quando não é o pessoal procurando explicação em ações de personagens imprudentes, é o pessoal procurando lógica nos feitos dos personagens. E mais uma vez, eu acho super justo você pegar a lógica do anime e comparar com o próprio anime, com as próprias ações do anime. Por exemplo, o Luffy derrotou um personagem muito forte lá na frente e depois disso ele não consegue derrotar um personagem muito mais fraco fisicamente. Isso faz algum sentido no mundo fictício? Não, então é ruim. Não é pra fazer sentido com o mundo real. Até porque o mundo fantasioso, o mundo fictício é feito pra você imaginar, cara. É o e e não o que é real. E mesmo falando do mundo fictício de One Piece, cara, mesmo o mundo de One Piece não se respeita. O que tu mais vê é o Luffy desviando de ataques do Enel,
mas não desviando de ataques simples. Isso faz algum sentido no mundo fantasioso? Com certeza não, porque nem os personagens que atacam o Luffy conseguem desviar do Enel. Mas é como eu disse, cara, One Piece não é uma obra que está disposta a fazer sentido. Não, a lógica de One Piece, o objetivo na verdade de One Piece é divertir, entreter e emocionar o leitor. O que tu mais vê em One Piece, cara, é depois de uma cena muito séria, alguma coisa mais de alívio cômico mesmo, uma coisa mais engraçada. Justamente porque One Piece não é um anime feito pra ser sério o tempo todo. Claro, One Piece, assim como vários e outros animes, tem sim seus momentos sérios, não vou desmerecer aqui o One Piece. Mas bora concordar, os momentos sérios de One Piece, embora sim sejam impactantes, não são maioria, são na verdade a minoria das cenas. E isso é ruim? Cara, depende muito de quem tá assistindo. Se o cara que tá assistindo gosta muito de humor, ou se ele prefere seriedade. Eu gosto quando é equilibrado, e se eu gosto do humor de One Piece, de como One Piece administra isso, bom, eu faço um vídeo futuramente falando sobre. Então, quando você for ver One Piece, não pensa que o Oda tá fazendo One Piece pensando em qual personagem vence qual, em qual lógica do mundo real faz sentido com a lógica do mundo fictício, usando cálculos, filosofias e outras explicações do mundo real, porque o Oda não pensa nisso, cara. Tu pode falar de qualquer autor, o autor de Dr. Stone, Death Note, mas o de One Piece, eu tenho certeza que não pensa assim. Enfim, né, essa aqui é a minha opinião sobre a lógica de One Piece. Eu acho horrível você pegar a lógica do mundo real e comparar com o mundo fantasioso que nem sequer existe. Claro, algumas coisas são respeitadas no anime, mas ao mesmo tempo o anime tem liberdade total para desrespeitar essas coisas, não é como se fosse um furo no roteiro. Por exemplo, Dragon Ball aqui, Dragon Ball. Dragon Ball é um anime que é normal, até Dragon Ball clássico, é normal. Aí chega ao Z e tem vários e outros planetas que não existem no mundo real. Planeta Namekuzen, planeta dos Majin Buu, planeta do Freeza e outros planetas aí que eu não citei, planeta Vegeta principalmente. Nada disso existe no mundo real, mas existe no mundo fictício. Por quê? Porque o autor tem liberdade para fazer isso, não é como se fosse um furo no roteiro. Não é só porque algo não existe no mundo real que não vai existir no mundo fictício, e vice-versa, não é porque algo existe no mundo fictício e vai existir no mundo real. O mundo fictício não passa da imaginação do autor, apenas isso, do autor, do editor e de quem tá produzindo o tal do anime. Enfim, essa é a minha opinião sobre One Piece, o que eu acho sobre a lógica. Obrigado por ter assistido até aqui, deixa o like e se inscreve se você gostou. Tem mais vídeos aqui no canal pra você ver, um que eu falo sobre o Power Skyrim inclusive, sobre batalha de anime com acho idiota. E é isso, valeu, até a próxima, fui.